Paz, nós estamos felizes por estarmos na presença do nosso Deus. Estamos felizes também porque nessa noite nós recebemos a visita do irmão Paulo e da irmã Silvia. Por favor, se coloquem em pé para que a igreja possa conhecê-los. É uma grande alegria recebê-los nessa noite. Amém. Volte sempre e a igreja vai dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Nós vamos nesse instante então abrir a palavra do Senhor no texto bíblico que está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21 em diante. Marcos 15, versículo 21 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, isto é, 9 horas da manhã, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo-se dele, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando a hora sexta, isto é, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9, 3 horas da tarde. Ora, a hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vem, ou melhor, vede chamar por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixa, vamos vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Oremos. Santo e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, por termos a tua palavra, a porção sagrada das tuas escrituras. Fala aos nossos corações, ó Pai. Dá-nos o alimento espiritual. Fala aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A morte cruel do Filho de Deus. Aqui perto do shopping Passeio das Águas,
Há algum tempo tem um rapaz ali vendendo uns quadros. Eu mesmo gosto muito de pintura. E ali, diante de uma loja, ele colocou os seus quadros pintados a óleo, tela pintada a óleo. E num daqueles quadros havia o desenho de Jesus à mesa com os seus 12. Na realidade, no quadro não tinha 12, só tinha 11. Contei um por um ali e só tinha 11. Cadê o Judas? E aí, se a gente observasse no quadro, bem do lado assim, esquerdo, em cima, tinha uma sombra de alguém saindo pela porta. Irmãos, isso me lembra a noite que Jesus foi traído. A Bíblia diz que antes de Jesus ser traído, Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, e naquele momento sublime, Jesus institui a celebração da ceia do Senhor. A Bíblia diz que depois Jesus vai para o pé do Monte das Oliveiras, o jardim do Getsêmani, e ali Jesus então ora, ali Jesus soa como que grandes gotas de sangue. Ali ele não pôde contar com ninguém ao seu lado para interceder consigo naquela noite, e Jesus estava só. Jesus, ele estava ali e ele intercedia ao Pai. Eu lembro da frase que Jesus dizia: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse momento, afasta de mim a cruz. É isso que Jesus estava dizendo. Se for da tua vontade. Mas é interessante que ele diz: não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Primeiro ele pede: Senhor, afasta de mim. Depois ele fala: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele aceita a vontade de Deus e ele se dispõe a morrer por você e por mim. Naquela mesma noite, naquele mesmo instante, Judas dirige-se a Jesus, conduzindo uma grande multidão armada com porretes, tochas, e ali Jesus recebe um beijo, o beijo de um traidor. Naquela cultura, os discípulos costumavam saudar os seus mestres com um beijo. Era algo muito íntimo de quem era muito amigo. E Judas, fingindo ser amigo, deu o beijo da morte. Eu fico emocionado quando eu observo essa passagem. E Jesus é preso, brutalmente amarrado, é levado para a casa do sumo sacerdote. No dia seguinte, apressadamente às 6 horas da manhã, ele é levado diante de Pilatos, diante de Herodes, depois diante de Pilatos novamente. Ele é açoitado ao extremo. Nós não sabemos quantas chicotadas Jesus levou, mas ele ficou de uma maneira que quase não conseguia carregar a cruz. Tanto é que o verso 21 diz assim: e obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A cruz estava localizada, no meu entendimento, porque há uma controvérsia, os católicos dizem que é em um local, e grande parte dos cristãos entendem que o lugar da crucificação é ali perto do Calvário de Gordon, onde há um elevado, um outeiro, com uma fisionomia, ou na rocha é como que houvesse um desenho de uma caveira. Se você olhar as fotos aí, que estão no Google, por exemplo, você pode ver o lugar da caveira, é uma caveira, idêntica à caveira ali na rocha. Eu entendo ser aquele lugar.
E se foi aquele lugar, foi ao norte de Jerusalém, uma subida. Jesus saiu carregando a cruz numa subida. A cruz aqui é o patíbulo, é um travessão de madeira pesadíssimo. Outro dia nós trouxemos lá da nossa co-irmã 2 bancos de madeira, e o caminhoneiro largou aqui na porta, e o Samuel trouxemos para dentro. Irmãos do céu, que banco pesado! Jesus mal conseguiu sair carregando o patíbulo. Obrigado, Simão Sirineu, que vinha do campo, a carregar-lhe a cruz. No meu entendimento, o local da crucificação estava em torno de 2 a 3 quilômetros do lugar de origem, um lugar íngreme, uma subida. Jesus saiu de uma maneira humilhante. De uma maneira humilhante, os condenados carregavam a sua cruz. Quando você olhasse e visse pelo menos alguns soldados romanos e um homem carregando uma cruz, era sinal de ida e não de volta. Aquele homem seria morto, crucificado. Jesus foi contado com os malfeitores. Aquela cruz é sua, é minha. Nós merecíamos estar naquela cruz, mas Jesus tomou o seu lugar, o meu lugar. Verso 22 diz: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Alguns acham que isso aqui é uma maneira de escarnecer. Por que não deram água? Jesus estava com sede. Uma maneira de escarnecer, não dando água, dando vinho com mirra. É bem verdade que João 19:17 diz assim: ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. A princípio, Jesus mesmo carregou a sua cruz, mas em determinado momento, o Simão Sirineu então carrega a cruz para Cristo. Jesus é crucificado entre 2 malfeitores. Marcos diz ladrões, mas a palavra mais correta aqui seria malfeitores, talvez insurrecionistas, talvez homens que haviam participado de algum motim, talvez alguns assassinos, nós não sabemos, mas aqui Jesus é condenado no meio, como se fosse o maior de todos os malfeitores. Repartiram as suas vestes, lembrando que Jesus saiu com uma coroa de espinho, e lembrando também que Pilatos, tentando escarnecer-se de Jesus e insultar os judeus, colocaram uma placa em cima da cruz que dizia, verso 26, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. É interessante que Pilatos colocou a verdade. Pilatos, querendo insultar os judeus, colocou o título que de fato Jesus era, o rei dos judeus. Pois o rei dos judeus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, morreu naquela cruz, foi crucificado com os malfeitores. Diz o texto profético: com os malfeitores foi contado. Jesus se fez carne por nós, se fez sacrifício por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva eternamente com Deus. Os homens aproveitaram para tirar uma chacota de Jesus, blasfemando de Jesus, certamente cuspindo em Jesus, escarnecendo de Jesus. E eu olho para o verso 30, quem estava ali diante da cruz? Um homem, uma grande personalidade, que era os principais sacerdotes
principais sacerdotes, os escribas estavam ali, não deixaram em branco, quiseram assistir o espetáculo. Não foram qualquer sacerdotes, mas os principais sacerdotes. Jesus foi crucificado. Jesus não desistiu da cruz. Ele foi escarnecido, ele foi humilhado, ele foi contado com os malfeitores, ele foi menosprezado e desprezado pelos escribas e fariseus, pelos doutores da lei, pelas autoridades religiosas, e ele foi crucificado no lugar de muitos. Alguns dizem que Jesus morreu por todos. Está errado. Morreu por todo aquele que nele crê. É diferente. Jesus morreu para aqueles que de fato um dia viriam aceitá-lo como Salvador. Muitos. Jesus morreu por muitos, porque nem todos o receberão, nem todos se curvarão diante dele. Eu olho para os malfeitores que estavam ali do seu lado. A Bíblia diz que um deles se dobrou diante de Jesus, um deles reconheceu a divindade, reconheceu que Jesus era o rei, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era rei, ele reconheceu que Jesus tinha um reino, ele reconheceu que aquela morte não seria o fim para Jesus, e ele diz: lembra-te de mim, porque para mim aqui é o fim. Se eu morrer sem o Senhor, para mim aqui é o fim. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo. Hoje mesmo o quê? Estarás comigo no paraíso. E o outro? O outro foi salvo? A Bíblia diz que o outro arrependeu? A Bíblia diz que o outro arrependeu dos seus pecados e se curvou diante de Cristo? Não! O outro permaneceu na dureza do seu coração. Irmãos, nem todos serão salvos. A salvação é oferecida para todos, mas poucos serão os escolhidos, poucos serão salvos. Poucos no sentido da quantidade imensa de pessoas que rejeitam Cristo. Portanto, Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, no verso 34, a hora nona, isto é, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Traduzindo, significa: Deus meu, por que me desamparaste? Essa morte de cruz era a morte mais cruel que os romanos imputavam aos seus executados. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, ficou na cruz 9, 10, 1 hora, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 6 horas na cruz, 6 horas de dor, 6 horas de agonia, 6 horas de sofrimento, 6 horas de abandono. E aqui ele diz que o próprio Deus o abandonou, o próprio Deus Pai. A palavra de Deus diz: maldito todo aquele que for pendurado em madeira.
havia um entendimento que todo o que era crucificado era maldito. Jesus se fez nesse sentido maldição por nós. A maldição que era sua, Ele levou sobre si. A ira de Deus que era para ser derramada sobre você, Jesus recebeu na cruz. O apóstolo Paulo fala em Romanos que nós éramos inimigos de Deus e que por Ele, Jesus, fomos reconciliados com Deus. Romanos 5, verso 1, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado significa considerado sem culpa. Sem culpa, mediante a fé, temos paz com Deus. E essa paz vem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Justificado. O juiz disse que você não tem mais culpa. O juiz disse que o seu pecado está perdoado. O juiz disse que você está salvo em Jesus Cristo. E se o juiz falou, é porque é verdade, porque Ele é o Rei dos Reis, o justo juiz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, diz Isaías. Glória a Deus, porque hoje nós temos em Cristo a vida eterna, e essa vida é dada a todo aquele que nele crê. Não é por obras humanas, não é porque a pessoa é muito boa, mas porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou seu sangue na cruz do Calvário. Eu recebi esse Jesus Cristo como meu Salvador. Eu tenho certeza da vida eterna, porque ela não depende de mim, depende dele, e Ele me prometeu, e eu tomei essa posse da vida eterna em Cristo. Prezado irmão, prezado ouvinte, se você ainda não se rendeu a Cristo, faça como aquele malfeitor, diga: Jesus, tenha misericórdia de mim, lembra de mim, Jesus, peça perdão para Jesus, confesse os seus pecados a Deus, convide Jesus para entrar no seu coração, viva uma vida que dignifique a Deus. Segundo alguns comentaristas, Marcos 15, 23 diz: deram-lhe beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Jesus queria água, Jesus não queria vinho com mirra. Alguns comentaristas entendem que vinho com mirra era um tipo de analgésico. Seja como for, Jesus não quis. E se você observar no verso 36, depois que Jesus dizia: meu Deus, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Alguém ouviu Eli, diz, ele chama por Elias, pensou que era Elias, está chamando por Elias, deixa. Vamos ver se Elias veio. Olha que espetáculo que aqueles homens queriam ver. E aí, meus irmãos, alguém ali corre. Verso 36, um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, e pondo na ponta do caniço, deu-lhe beber, dizendo: deixa-o, vejamos se Elias vem tirá-lo. Aqui, meus irmãos, a intenção era prorrogar o sofrimento do nosso Senhor. O vinagre aqui era para prorrogar a vida daquele que estava quase morrendo na cruz. Aqui mostra a perversão do ser humano. Aqui mostra a maldade. Espera aí, não deixa eu morrer ainda não. Vamos tentar fazer com que ele viva mais, sofra mais, e vamos ver se Elias vem de fato salvar. O ser humano miserável, pecador. O ser humano carece da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que esse Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz que Ele ressuscitou no terceiro dia. A Bíblia diz que breve voltará. Jesus está voltando. O mundo jaz no maligno. Tudo que a Bíblia fala que haveria de vir no final dos tempos está acontecendo agora.
pais contra filhos, irmãos contra irmãos, nação contra nação. Certa vez eu li um livro, naquela época, alguns anos atrás, havia 70 guerras no mundo, simultaneamente, naquela época. Hoje deve ter mais, e muitas vezes a gente não sabe. Quantas guerras existem no mundo? Quantos tremores de terra? Quantos tsunamis? Quantas violências? Quantas matanças? Crianças sendo violentadas, mulheres, homens, pessoas sendo mortas, pessoas morrendo de fome, enquanto alguns guardam riquezas infinitas, compram um jatinho, compram grandes navios, riquezas e mais riquezas sendo movimentadas nas bolsas de valores, e pessoas morrendo sem ter comida. O homem virou amante de si mesmo. O homem se tornou inimigo de Deus. O homem se desviou de Deus. O homem precisa de Deus. Hoje pela manhã nós fizemos um apelo para que não venhamos ser ossos secos, mas que possamos nos arrepender dos nossos pecados. A Bíblia diz no verso 38: o véu do santuário se rasgou. A Bíblia diz que o centurião romano, no verso 39, que era o oficial encarregado dos soldados que executaram Jesus, ele reconheceu e disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Ele que havia mandado e acompanhado a crucificação, ele que estava ali com autoridade máxima diante dos soldados, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E se a gente observar Mateus 27:50, peço que o irmão Cristiano coloque aí, fala que algo interessante aconteceu naquele dia. Mateus 27:50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as pedras, abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que coisa fantástica! A morte do Filho de Deus não poderia ficar sem nenhum destaque naquele dia. A natureza revelou a glória de Deus em Cristo. A Bíblia diz que houve terremotos, pedras se fenderam, houve uma escuridão, o céu ficou escuro do meio-dia às 3 horas. Houve terremotos, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, do lugar onde ficava a parte mais santa do santuário, do templo. Isto mostra que o homem tem em Cristo pleno acesso a Deus, porque cria-se que o Santíssimo era o lugar onde a presença de Deus estava. Isso aqui simboliza que nós temos acesso a Deus, não há mais barreira, não há mais véu, não há mais separação. Abriu-se os sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Há no meio teológico uma doutrina chamada de estado intermediário, onde crê-se que os mortos em Cristo vão direto para a presença do Pai. O
corpo está na sepultura, mas a pessoa está viva na presença do Pai em espírito. A Bíblia diz que no dia da volta de Jesus, os que estiverem sido mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados à semelhança de Cristo, isto é, corpo glorificado. Isso aí acontecerá na volta de Jesus. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados, não provarão a morte, os vivos que estiverem aqui quando Jesus voltar. Mas uma coisa que eu observo nesse texto, no meu entendimento, é que houve uma antecipação da ressurreição do corpo. As sepulturas abriram, os corpos dos mortos que estavam ali foram ressurretos. Apareceram para muitos ali na cidade. Houve um milagre. Louvado seja Deus. Eu quero nesse momento encerrar, queridos irmãos, dizendo que Jesus foi vencedor. Ninguém o matou ali, ele quis morrer por nós, ele quis pagar o preço, ele voluntariamente se deu. João 10, 11, 15, 17 e 18. João capítulo 10, verso 11, 15, 17 e 18 diz que ele se deu por nós. Ele não morreu como um mártir, mas ele se entregou como um sacrifício vivo, santo, diante de Deus. Jesus não teve pecado. Por isso, a palavra de Deus diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não teve pecado, ele se fez pecado por nós, se fez maldição por nós. E quando ele disse está consumado, ele pôs no fim. Ele venceu a morte quando ressuscitou. Ele está vivo, ele voltará em breve. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Depois de assunto, depois de ressurreto, melhor dizendo, depois de ressurreto, ele aparece aos seus discípulos e diz: eis, vamos falar junto? Eis que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Oh meu Pai, nós adoramos o Jesus que tem toda a autoridade, todo o poder nos céus, no mundo espiritual e na terra. E esse Jesus quer que nós sejamos crentes fiéis. A Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai separar como que os cabritos das ovelhas, os bodes das ovelhas. E aí eu pergunto: você é ovelha de Cristo? Você anda com uma vida santa diante dele? Você procura se santificar para agradá-lo? Ah, pastor, mas santificar só depois da morte? Não. A santificação começa aqui. E a Bíblia diz: sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a qual, a santificação, ninguém verá a Deus. Portanto, receba agora mesmo, nesse momento, Jesus Cristo como seu Salvador, se você ainda não recebeu. Ore, confesse ao Senhor os seus pecados e receba Ele no seu coração. Diga: Senhor, eu recebo o seu sacrifício na cruz, porque o Senhor sofreu por mim, o Senhor morreu por mim, o Senhor me deu a vida eterna, o Senhor me dá a vida eterna, e eu recebo esse presente. A partir de hoje eu vou andar uma vida digna, que te dignifique diante de Deus e dos homens. Que Deus te abençoe, prezado ouvinte. Que Deus te abençoe, prezado irmão. Nós estaremos encerrando a transmissão. Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor.